Muito bem, meus caras, muito bem, mais uma manhã de gravação e jogatina aqui no meu, no seu, no nosso café. Estamos aqui direto nas nossas lives YouTube. A Twitch tá parada porque a internet tá um lixo. Estamos só no YouTube, beleza? Mas isso não é problema. E a gente vai falar sobre o fatídico jogo Corinthians e São Paulo, beleza? Por que fatídico? Porque marcou o fim da trajetória de vitórias seguidas do Corinthians. Eram 12 só no Brasil e 10 contando a partir da última derrota, que foi contra o Racing na Sul-Americana, né? Então foram esses dois problemas que nós tivemos, né? Foram essas duas últimas derrotas. Então tem um espaço grande entre essas duas derrotas, mas foi uma derrota dolorosa pela maneira como aconteceu. Não por ser um clássico, não porque, né, tem time superior a outro, né? O time do São Paulo também se reforçou, até com os caras que estavam lesionados e voltaram. Pablo Maia e Alisson, que são dois volantes excepcionais, estavam machucados e voltaram. E esses caras fazem diferença pro time. Não preciso nem falar Oscar e Lucas Moura, né? Então, no jogo, no vídeo anterior, se vocês acompanham aqui o Valadão da Fé, no vídeo anterior eu já tinha falado. O Corinthians tem problemas quando pega times com essa formação aqui, ainda mais com a qualidade desses quatro caras aqui. Eu questiono um pouco a qualidade do Luciano, mas ele é importante para o time, senão ele não era titular. Mas o Caleri é um cara extremamente chato, é um centroavante muito chato de jogar. O Oscar é craque de bola, apesar de estar parado, e apesar dele não ter sido um absurdo no jogo, era o Oscar, né, velho? É o Oscar. Lucas Moura, a gente já sabe o tanto de problema que ele causa pro Corinthians desde que ele voltou pro São Paulo, e o tanto de problema que ele causa para todo mundo. É um craque de bola, e jogando aberto na ponta dá mais trabalho do que no meio, né? Ele no meio aqui, às vezes eu acho que ele fica meio encaixotado, ele jogando nas pontas ele tem mais liberdade. Mas enfim. E o Corinthians foi um time extremamente complacente, né? E eu vou dizer isso por quê? O grande problema desse jogo aqui é uma palavra chamada postura. Postura. Certo? De 2021 para cá, eu acho que foi a gota d'água para o São Paulo. E o São Paulo, a diretoria, os jogadores que permanecem no São Paulo e a cultura interna do São Paulo é que para se jogar um clássico, você tem que jogar um clássico. Você não entra para jogar um clássico achando que você tá acima. Você entra para jogar um clássico para dar porrada. Você entra para jogar um clássico com sangue no olho. Você entra para jogar um clássico querendo massacrar o oponente. Você não quer ganhar de 1-0 um clássico, né? Que nem o Luxemburgo falou quando o Corinthians estava jogando a semifinal lá contra o São Paulo na Copa do Brasil 2023. A gente entrou para ganhar, para perder de 1-0 pelo menos. Isso não existe. Você vai entrar para jogar um clássico, você tem que entrar para ganhar de 15-0. O seu objetivo é esmagar, massacrar. A vida do seu oponente tem que ser um inferno. O São Paulo fez isso com o Corinthians. Fez a vida do Corinthians e do corintiano um inferno. Foi deprimente ver esse jogo como corintiano. Deve ter sido uma maravilha ter visto como São Paulino. Porque o São Paulo cagou, mijou na cara do corintiano. Do Corinthians, com toda como é que a gente fala? Com todo o assertivo, o acerto. Tem que fazer isso, você tem que entrar num jogo para destruir o seu oponente, ainda mais num clássico. Foi o que o Corinthians fez com o Palmeiras. O Corinthians entrou para acabar com o Palmeiras no jogo. Foi um jogo só de 2-0. O Corinthians poderia ter feito mais, o Palmeiras poderia ter feito mais, mas Palmeiras e Corinthians naquele jogo entraram pro massacre. Ambos os times entraram para jogar bola pra cacete. A grande vantagem foi quem aproveitou melhor os erros do oponente. No caso foi o Corinthians. Aqui a gente vê claramente o Corinthians entrando aquela soberba de toque de bola que o Corinthians... Às vezes você vê toque de bola, às vezes você vê soberba. Quando você vê que o Corinthians está meio perdido, é quando a bola fica voltando para zagueiro, vai pro Coronado, volta pro zagueiro, vai pro Coronado, volta pro lateral, vai pro Coronado. É isso. Tanto é que você vê que a nota do Coronado foi a mais alta do time, 7.7. Apesar dele não ter feito nada, como o restante do time todo não fez porra nenhuma, tirando o Martins, que entrou no segundo tempo e fez um golaço absurdo. Mas o único cara que entrou no jogo com a cabeça de clássico foi o Martins, cara. E olha que ele fez o gol e foi isso. Não fez nada no jogo, mas foi o único cara que entrou, que vibrou, que deu carrinho, que gritou.
Pô, os caras do São Paulo ali, velho, davam um carrinho pro vazio, gritava pra caralho. Os caras do Corinthians roubavam uma bola, errava, botava a mão no joelhinho, baixava a cabeça. Ai, vida. Ó, vou dar um exemplo, claro. Nosso glorioso Mateuzinho. Vamos pegar o primeiro tempo. Primeiro tempo o jogo começa equilibrado, meio a meio. São Paulo teve algumas boas chances, mas que não forçaram nenhuma grande defesa do Hugo. O Hugo, se não me engano, fez uma defesa no jogo. Por isso que a nota do Hugo tá baixíssima, porque a bola, quando chegou no gol, era impossível dele defender. Quando a bola veio, as poucas que vieram no gol, que foram defensáveis, foram fáceis. Então não tem assim uma nota uau pro Hugo. A nota dele foi baixa mesmo. Né? Primeiro tempo, o Corinthians teve o início do São Paulo muito forte, o Corinthians equilibrou e depois no final do primeiro tempo estava melhor. Tanto estava melhor que esse tal de Rafael, e eu vou contar pra vocês, eu vi o jogo com meu sobrinho. E a gente sempre que a gente troca ideia, ele gosta, o moleque gosta e saca de futebol, o moleque curte. O moleque tem 16 anos, mas o moleque vive futebol 24 horas por dia. Você pega o celular dele e tá vendo vídeo de futebol o tempo inteiro, velho. O moleque não quer, tá? O futebol é a vida do moleque. E ele é São Paulino, e a gente tava trocando uma ideia e ele contando, né, como é que foi o jogo e tal, beleza. Como é que ele esperava do jogo. A gente fez um comparativo, jogador por jogador, pra ver como é quem era melhor, quem era pior e não sei o que. Começamos pelo goleiro, falou, não quero nem falar desse goleiro, esse cara é horrível, é horripilante. Nossa, o São Paulo precisa contratar um goleiro urgentemente, que esse cara é horrível, ele falha muito, ele é inseguro, beleza. Tudo bem. Esse Rafael, ele fez 3 defesas no jogo, que é aquela parada que eu falo, o Corinthians, tem vezes que o Corinthians vai jogar e o goleiro do adversário vira o Neuer. Corinthians e Água Santa era pra ter sido 4-5-1 pro Corinthians. O tal do Igor lá, o Igor não sei o que lá, o goleiro trancou, fez umas defesas que, velho, tu para e vê, meu irmão, se você pegar só naquele jogo que você faz, cara, é seleção, velho. E esse Rafael foi isso. Nesse jogo, o cara fez, não sei nem porque que a nota dele tá tão baixa, porque a nota dele tinha que ter sido altíssima. Ele fez 3 defesas, daquela que você fala e fala, você não acredita que era possível fazer. O Memphis bateu uma falta fodida, porrada, o cara catou uma defesa absurda. O Kaká deu uma cabeçada, esse maluco pegou uma bola absurda no canto, a bola bateu na trave, voltou na barriga dele, voltou no pé do Yuri, o Yuri tá voltando a ser o Yuri, tava com saudade do Yuri. Eu tava com muita saudade de xingar o Yuri. Tá? E voltou. Minha vontade meus xingos pro Yuri voltaram. Então esse início de temporada o Yuri está extremamente xingável, errando tudo. Tá? E eu não passo pano pra ninguém não tenho birra, mas também não passo pano pro Yuri não. Quando ele tá fazendo o gol, me calo e falo, o Yuri tá jogando pra caralho, artilheiro. Esse ano tu já fala assim, cara, o Yuri tá um lixo, velho. Puta que pariu, não acerta nada. E depois teve uma outra cabeçada, acho que do André Ramalho, que o maluco pegou a bola no ângulo, velho. Um monstro, velho. Monstro. O cara fechou o gol. A nota dele tinha que ter sido muito maior do que 7, na minha opinião. Certo? A única bola que foi pro gol, que era impossível, foi o gol do Corinthians. Era impossível. Eu não consigo imaginar nem o Neuer, porque pra mim referência de goleiro é Neuer. Ele é foda. Tá? E todo goleiro contra o Corinthians virou um Neuer. É absurdo que esse Rafael defendeu nesse jogo. Eu acho até que ele mereceu uma nota muito mais alta. Mas tudo bem. Aí acabou o primeiro tempo, a gente com esperança, né? Só que aí o Corinthians, ele com essa sequência de vitórias e essa mentalidade é um excesso de confiança, e entrou no clássico sem o desejo de destruir o São Paulo. O Corinthians entrou no clássico para jogar mais uma partida. Ah, estamos vencendo, se a gente vencer de 1-0 aqui tá de boa. Temos condições de vencer de 1-0. Não é isso, cara. Clássico é para vencer de 15, 10-0. Pelo menos é a mentalidade, não é que isso vai acontecer. Mas a sua mentalidade como jogador é porque, velho, clássico consagra e afunda. A sua carreira pode dar um salto astronômico se você destruir num clássico, e a sua carreira pode ir pro lixo se você perder um clássico. É isso, é assim que clássico funciona. E o Corinthians entrou, o São Paulo entrou para moer o Corinthians, e o Corinthians entrou para ganhar de 1-0 do São Paulo se der. O que não fez contra o Palmeiras no campeonato, que conseguiu ter uma vitória espetacular de um time que estava ganhando do Corinthians há milhões de jogos aí, certo? Desde 2021 que o Corinthians não ganhava do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, não ganhava de ninguém em clássico, só tomar porrada em clássico. E aí quando você tem uma esperança, porque no papel o time do Corinthians é bom, cara. Falta o Garro, falta o Breno Bidon, mas tem peça de reposição para esses caras. E mesmo assim,
o time entrou para ganhar de 1-0, certo? E aí o que aconteceu? Isso era claro que ia acontecer se o São Paulo fizesse um gol. Ia desmoronar o Corinthians. Você não consegue mudar de mentalidade de uma hora para outra. E se isso não for mudado no vestiário, no início do segundo tempo, se você não chegar com outra pegada, e não me parece que foi isso que os Dias fizeram, e não dá para botar na conta só dos jogadores, os treinadores também têm que arcar com consequências, não foi isso que os Dias fizeram. O time voltou se arrastando em campo. Lembrando que essas notas aqui são notas com base em números, não com base em percepção. Ninguém viu o jogo e falou, pô, esse cara mereceu 7. Se for analisar o jogo do Rafael, você pode dar uma nota 9 pro Rafael. Se o Corinthians abre o placar no primeiro tempo ou com a falta do Memphis, ou com a cabeçada do Kaká, ou no segundo tempo com a cabeçada do André Ramalho, o Corinthians, velho, se o Corinthians abre o placar, é outro jogo. Mas não. O cara fechou o gol, então podia dar uma nota maior para ele, tá? Então vamos lá. Corinthians, segundo tempo. Mateuzinho não acompanhou o Lucas. A função do Mateuzinho era marcar o Lucas no escanteio. Ele não marcou e ficou evidente no vídeo. Quando você vê o gol, você vê que o Mateuzinho não viu. Ele é o único culpado? Não é o único culpado. Junto do Mateuzinho estavam André Ramalho, Kaká e Yuri. Yuri Alberto tem 1,80m e pouco. O André Ramalho tem 1,80m e pouco. O Kaká tem quase 90, cara. O Kaká tem 1,80m e muito. O Lucas tem 1,70m. O Lucas teve espaço para correr, porque para subir para aquela impulsão que ele subiu, o cara precisa correr. O Lucas teve espaço para correr, porque o Mateuzinho não bloqueou ele. O Mateuzinho estava olhando a bola e esqueceu do Lucas. Cara, você pode esquecer qualquer jogador aqui do São Paulo. Você não pode esquecer esses 4 aqui. Esses 4 aqui da frente você não pode esquecer. Ah, você esqueci do Pablo Maia. Dá pra voltar. Oscar, Luciano, Lucas e Caleri você não pode esquecer. Esses caras têm que estar amordaçados. Senão eles vão moer você, e moeu, velho. O cara subiu, pulou mais alto que André Ramalho, que Kaká, que Yuri, e sem a proteção do Mateuzinho. Ou seja, o cara teve a vantagem de vir em velocidade, pegar impulso, saltar, enquanto os outros zagueiros todos do Corinthians deram aquele pulinho de tirar uma folha de papel do chão. Logo, Lucas Moura com 1,70m fez um golaço de cabeça. Golaço de cabeça. Mas tudo bem. Logo em seguida, aquilo que eu falei, excesso de confiança e soberba, achar que, porra, não, que a qualquer momento a gente consegue virar. Matheus Bidu me pega uma bola aqui na lateral, cisca, não tem o que fazer, puxa a bola pro pé direito, que é o pé dele ruim, e tenta fazer uma inversão pro outro lado com o pé direito. Por quê? Estamos de boa, nós somos craque, estamos de boa aqui, daqui, se a gente se organizar, a gente vira esse jogo se quiser. Me deu uma porrada no pé do André Carrillo, tentou consertar a cagada dele, só piorou a cagada, largou no pé do Luciano, o Luciano tocou pro Oscar e deu de presente ainda, como o Corinthians adora dar um presente pro São Paulo, como o 100º gol do Rogério Ceni, foi em cima do Corinthians, o primeiro gol da história do Oscar com a camisa do São Paulo. Tipo, profissional pelo menos. O Carrillo se embolou com a bola aqui, tentando consertar a cagada do Bidu, que ia fazer uma inversão de jogo. Jogou a bola dentro da área, praticamente. Aí tocou a bola pro Oscar. Pô, aí é covardia, né? O Oscar com qualidade. Olhou pro gol, só tá ele e o goleiro. Deu uma porrada no ângulo. Golaço. Mais um gol do São Paulo. E o São Paulo continuou dominando a partida. O Corinthians arranjou um escanteio feio, mas arranjou um escanteio. Fez o cruzamento. A bola saiu. Aí o Martínez, que entrou no lugar do Santana, deu uma porrada daqui, malandro. Foi daqui, dessa região aqui, e a bola explodiu no ângulo. Indefensável. Dessa aí o Rafael podia ter mais 2 braços aqui que ele não chegava. Golaço. Aí você fala, tamo de volta, né? Temos chance de empatar. 1 minuto depois, 2 minutos depois, vem o que eu acho que foi a maior falha do jogo inteiro. Lucas Moura pega a bola, começa a andar. Qual foi o pensamento dos jogadores do Corinthians? Ele veio andando aqui, ó, veio invadindo, tava nessa região aqui, ó, veio invadindo. Tinha André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu e Ranielli na marcação, eram 4.
O Lucas deu algum drible espetacular, costurou, não sei o que, não. Ele teve que se dar o trabalho de correr rápido pra frente. A bola foi, bate na canela, volta nele, bate não sei o que, não sei o que. Ele foi carregando a bola pertinho do pé. Matheus Bidu tirou o pé para não fazer pênalti. André Ramalho tirou o pé para não fazer pênalti. Kaká tirou o pé para não fazer pênalti. Meu amigo, uma coisa é você tá na lateral aqui, o maluco vai te driblar e tu dá uma voadora no cara. Outra coisa é o cara pegar a bola na intermediária, entrar dentro da sua área e você tá com medinho de botar a porra do pé na bola porque você não quer fazer pênalti. 4 caras, nenhum teve a coragem de botar o pé na bola pra evitar o pênalti. Meu irmão, você prefere o quê? Tomar o gol ou fazer um pênalti? Pra mim não faz o menor sentido, certo? Não faz o menor sentido. E aí minutos depois que o Corinthians fez o segundo gol, que poderia voltar o Corinthians pra partida, dava pra empatar o jogo. E porra, foi um gol que inflamou o jogo. A zaga do Corinthians com medinho de fazer pênalti, deixou o Lucas Moura fazer o que quis. Entrou, veio carregando a bola, tocando a bola de um pé pro outro, rapidinho, a bola deu uma zevalada, bateu na canela de um, bateu na canela de outro. Sobrou pra ele, aí ele o Hugo Souza voltando agora. Frio, não tinha o que fazer, malandro. Ó, toquezinho no canto, sacramentou e poderia ter feito mais. Teve pênalti, que eu acho que foi pênalti no Ferreirinha, do Hugo Souza, e o juiz não deu. Teve mais possibilidades, porque que acontece? Agora a gente vai falar da parte do Corinthians, das cagadas. Aí agora é o que vem na conta do Ramon. O Corinthians não estava bem, estava jogando mal. Matheus, você vê que no final do jogo o Mateuzinho fica lá, sentado no chão com a cabeça baixa no final do jogo, ó, tempão. Porque ele sabe que ele fez merda no gol do Lucas. Ele sabe. Beleza. Corinthians começa a fazer as substituições. Pô, tá passando um helicóptero, filho da puta aqui, hein? Vai descer aqui em casa? É a SWAT, caralho? Corinthians tirou o Coronado. Vamos fazer as substituições. Ó. Entrou Martínez no lugar do Alex Santana. Não fedeu nem cheirou, mas foi melhor que o Alex Santana. O Alex Santana já tava com cartão amarelo. Ele deu uma abraçada, não foi nem uma cotovelada, foi uma abraçada no Lucas, mas chegou a abrir o queixo do cara, velho. Né? Então aqui, ó. Martínez entrou, beleza. Aí o Corinthians toma o segundo gol. Começou a magia de Ramon Dias. Ou a magia de vamos tirar os nossos meias e enfiar atacante. Tira os meias, enfia atacante. Beleza. O Corinthians já estava com dificuldade. Por mais que o Coronado tocasse na bola, toda a jogada passava no pé do Coronado. Memphis Depay parecia que estava carregando a geladeira. Apesar de quando a bola chegava nele, chegava bem, nunca chegava. Mas quando chegava ele fazia alguma coisa. Yuri Alberto, a gente chama de galinha descabeçada. Já arrancaram a cabeça de uma galinha? Já viram alguém arrancar a cabeça de uma galinha? Agora, a galinha continua correndo sozinha. Era isso aqui. É uma galinha descabeçada correndo no campo sem nenhum objetivo. Eu não sei o quanto que o Garro é tão absurdamente melhor que o Coronado. Não me parece esse absurdo todo, mas que ele consegue ver algumas coisas que o Coronado não consegue ver. Tá? E o Coronado já jogou clássico, inclusive fez gol no empate no primeiro turno do ano passado, se não me engano foi 2-2. Gol do Mosquito do Coronado, golaço do Coronado. Então ele já jogou clássico, ele sabe como é que joga clássico. E até que estava até diferente aqui. E Yuri correndo igual uma galinha descabeçada, e o Memphis carregando a geladeira nas costas, em câmera lenta. Né? O Corinthians faz as suas substituições, tira logo no início do primeiro tempo, por conta do cartão amarelo, entra o Martínez no lugar do Alex Santana. Beleza. O time continua com essa mesma estrutura, tomou o gol de cabeça. Aí a culpa não é da estrutura, a culpa não é da organização e nem do sistema de jogo. Isso é um erro de treino, erro individualizado. Isso é um erro de posicionamento que o Corinthians fez errado. Certo? Na hora do gol, o Mateuzinho estava aqui protegendo. Tava o Mateuzinho, o Yuri, o Kaká, tava mais ou menos isso aqui o posicionamento. Tá? O Lucas Moura correu no meio dessa galera para entrar de cabeça. O Mateuzinho, que era para fazer o bloqueio, ficou parado olhando. É claro que vai sair um gol escroto, né? Gol escroto, mas beleza. Então tá aqui, primeira substituição. Tá aqui mesmo. Logo em seguida, entrou o Romero no lugar do Ranieri. Aí já estava, se eu não me engano, 2-0. Já estava 2-0 já. Os gols saíram. Mas se foi o gol do Martínez no 62. Então aos 62 foi o gol do Martínez, né? Então foi antes o gol. Aqui, ó. 49.
Lucas Moura, 56 Oscar. Olha que horas o Romero entra, tava 2-0, ele entrou no lugar do Ranieri. Aí começa, ó. Vamos lá. Começou a destruir. Aí o time afundou mesmo. Não porque o Ranieri saiu. Não porque o Romero entrou. A culpa não é nenhum nem do outro. Aconteceu o que a gente sabe que ia acontecer e que ia dar medo. Vem o Martínez pra cá. Fica Carrijo e Coronado correndo. E aí a gente monta aquela porra, aquela merda daqueles 3 atacantes. Aquela desgraça daqueles 3 atacantes com 3 jogadores que não têm característica de jogar com 3 atacantes. O Yuri não é centroavante. O Memphis não é ponta. O Romero não é ponta. Aqui afundou. Aqui esquece, mano. Esquece. Teve o gol do Martínez. O Romero comprometeu, destruiu o jogo. A culpa não é do Romero. O Romero não destruiu o jogo. A culpa não foi das substituições dos jogadores que entraram. A culpa foi do que aconteceu depois que entrou. Porque aí a gente vira isso aqui. Quantas vezes o Corinthians ganhou fazendo essa formação? Ano passado a gente quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista com essa formação aqui. Um time que tem o Yuri de centroavante. O Yuri não é centroavante, ele nunca vai ser, nunca será. Eu prefiro o Romero aqui. Se tiver que botar um cara enfurnado aqui no meio, tem que ser o Romero. Mas não, o Romero estava aberto na ponta. Na verdade, eles se mexiam muito, né? Mas era essa a formação. Beleza. Porra, tô toda olhando aqui. Aí nós temos aqui, depois entrou o Thales Magno no lugar do Carrijo. O Carrijo não jogou nada. Mas você tem outros caras no banco. Podia botar o Rian aqui. Podia botar o Charles aqui. O que foi feito? Entrou o Thales no lugar do Carrijo. Olha como é que ficou o meio de campo do Corinthians. O Corinthians virou isso aqui, ó. Se a bola já não chegava com 4 caras no meio, ou chegava ruim, depois que você tira e bota 3 atacantes, a bola começou a chegar menos ainda. Porque aí os atacantes tinham que ficar voltando para pegar a bola. O que você via de Memphis e Romero aqui, voltando para receber a bola, porque Martínez, Coronado e o Ranieri não estavam dando conta de fazer a bola chegar aqui. Assim como o Garro não conseguia fazer quando jogava no sistema do Antônio Oliveira. O Garro tinha que voltar toda hora para... Eles tinham que ficar enfurnados atrás para receber a bola e os atacantes não recebiam passe. A culpa era do Garro? Não era do Garro, era do sistema. Certo? Eu não sou contra 4-3-3. 4-3-3 tem que ter os pontas... Tem que ser funcionais. O Corinthians não tem ponta funcional. O Thales ainda é um ponta, mas ele não é funcional. E eu vou explicar por quê. Beleza. Então Romero e Memphis ficavam indo e voltando aqui, certo? Enquanto não tinha Thales. Quando entrou o Thales, o que aconteceu quando entrou o Thales Magno? O Thales Magno virou o ponta, o Memphis veio pra cá e a gente continuou com 3 atacantes. Só que agora o Memphis ficava recuado. Quantas vezes o Memphis jogou alguma coisa nessa posição desde que ele chegou no Corinthians? Nunca, nada, nunca resolveu, nunca vai resolver. E ele não sabe fazer essa posição. Ele não sabe fazer isso. Aí o que aconteceu? O São Paulo começou a vir mais para ataque, não tem ninguém marcando. Só tinha o Martínez marcando, o Coronado não tem o mesmo poder de marcação, apesar dele ter corrido bastante, não tem. O Memphis não marca. O Memphis estava morto, palmo de língua para fora, e ficou até o final do jogo. Ele era um cara que poderia ter saído. Daria para ter tirado ele, mas... O cara não tava bem, não tava jogando bola, tem que tirar, porra. Não sei se a galera tem rabo preso porque ele é o Memphis, porque se tirar ele pode ficar chateado. E aí, enfim. Só pra você ter noção também, no final do jogo, o Memphis emburrou, saiu com a cara amarrotada do campo, não falou com ninguém, foi direto pro vestiário. Não cumprimentou ninguém, não saudou ninguém, não falou com o jogador. Acabou o jogo, ele baixou a cabeça e foi embora. Puto. Com razão? Com razão, tem que estar puto. O time não jogou porra nenhuma. Inclusive ele puto com ele mesmo. Sacou? Mas o Corinthians virou isso. Se você olha essa estrutura de time, se você tem um time igual o Corinthians, você bota esse time para atacar, você bota esse time no campo, você consegue ver algum futuro nesse time? Desculpa, eu não vejo. Futebol tem muito de equilíbrio. O ataque tem que estar equilibrado com a defesa, a criação de jogadas tem que estar equilibrada com a destruição de jogadas, a pressão tem que estar equilibrada com o descanso, você não pode pressionar o tempo inteiro, você tem que ter um momento de descanso, tem que saber fazer isso. Isso é treino. Eu duvido que o Corinthians treinou com essa formação alguma vez. O que acontece quando isso acontece? Nada. O Corinthians não joga. O São Paulo não conseguia fazer muito mais coisa, também não queria, estava satisfeito, 3-1, não tinha mais o que fazer, o Corinthians não tinha mais bola. E o Corinthians ficou preso, não saiu disso aqui. O
Corinthians ficou amarrado. Aí pra piorar, quem fazia a bola chegar no Corinthians, quem era o Coronado que ainda tocava na bola, saiu pra entrar o Rian. Nada contra o Rian, ele entrou e não comprometeu, mas também não ajudou. Talvez deixasse o Coronado. Botou o Rian aqui. Cadê? Rian Gustavo. Botou o Rian no lugar do Coronado. Beleza. Vocês acham que o Rian tem capacidade de ajudar no ataque? Pouquíssimo. O Martínez tem condições? Não. E se você tira o Memphis e deixasse o Coronado aqui? Rian e Martínez fazendo a proteção. Os nossos laterais são muito ofensivos. Mateuzinho e Bidu atacam bastante. Aí você teria um cara para fazer essa bola rodar, dar passe em profundidade. Mas não tinha. Ficou o Memphis aqui. Sabe o que o Memphis fez aqui? Da hora que botaram ele nessa posição até o final do jogo, preciso falar? Nada. E aí você bota o Thales. O Thales, ele é muito bom com a bola no pé, tá? Ele não é um jogador ruim, na verdade ele é muito bom. Ele fez bons dribles, sacou? Só que o Thales tem um problema. O Thales, ele não é aquele ponta funcional, que é o cara que faz isso, ó. O jogo todo. Ele tá aqui, ele e o lateral. É duplinha. É ele lateral e meia. É duplinha. O Thales não faz isso. O que o Thales faz? O Thales, ele, ao invés de fazer isso aqui, ó. O Memphis tá aqui. O Thales partir. O Thales faz isso. O Thales gruda no Memphis. Aí ele recebe bola perto. O que ele vai fazer? Na hora que ele recebe, tem 2, 3 caras aqui já protegendo aqui. O Thales não consegue vir pra linha de fundo. O Thales não consegue avançar. Aí ele dribla pra cá, dribla pra lá, passa um pouquinho, volta a bola. Por quê? Porque não é a característica do cara. O Thales não é aquele cara que você vai pegar num contra-ataque, o Memphis vai pegar a bola aqui, vai dar um porradão e o Thales vai chegar aqui na frente de todo mundo, porque o Thales não é esse jogador. No contra-ataque, é bem normal o Memphis receber essa bola aqui, o Thales fazer isso aqui, ó, para receber passe. Quem é o cara que faz isso? É o Yuri. Só que o Yuri não é um cara de extrema velocidade de drible. O Yuri é o cara que pega a bola, corta e bate. Pega a bola, abre e bate. É isso que o Yuri faz. E o Yuri é aquele cara que você dá um porradão daqui, o Yuri chega aqui. Se você pegar a bola aqui, o Thales naturalmente vem se aproximar para receber passe, velho. O Thales é um cara que joga com a bola no pé, não é um cara que joga em velocidade, em explosão. É um cara que joga com a bola no pé. E aí você tem o Romero, que é um cara que não corre. O Thales, que é um cara que não corre. O Yuri no meio dos zagueiros, que ele não sabe fazer isso, nunca fez e nunca fará. E o Memphis na armação, com Rian e Martínez tentando ajudar em alguma coisa. Matheus Bidu desmoralizado, jogando mais nada, não conseguia atacar, não conseguia defender. Mateuzinho também não conseguia mais atacar nem defender, perderam totalmente a moral. Perderam aquele espírito de tentar vencer, acabou, velho. No terceiro gol acabou, os caras não jogaram mais bola. E aí ficou o Yuri chutando bola pro vazio, perdendo passe, tocando errado. O Romero cisca e volta pra zaga. Thales dribla, volta pra zaga. O Memphis carrega a bola, volta pra zaga, carrega a bola. E assim ficamos até o final da partida. Beleza? É assim que terminou o Corinthians, pra vocês terem noção. E isso aqui você bota na conta do treinador. Os erros individuais não dá. Erro individual é treino. Eu tenho certeza que foi treinado e o cara viajou, tava relaxado no jogo, não tava pilhado. Perdeu. Beleza? Vamos lá. Corinthians contra Ponte Preta. Agora preste atenção no calendário do Corinthians. O Corinthians vai jogar hoje, quarta-feira. Depois, o Corinthians vai jogar no sábado, no Campeonato Paulista. Domingo, Campeonato Paulista. O sábado, se eu não me engano, é contra o Novo Horizontino. O próximo jogo, eu não me lembro se é contra o Mirassol. Não, o Mirassol tá no grupo do Corinthians, não é. Tem mais um jogo, segunda-feira. Jogou quarta, jogou domingo. Agora, quarta, sábado, segunda. Quinta-feira tem outro jogo. E domingo é o derby com o Palmeiras. Perceberam esse calendário? O Corinthians vai ter 5 jogos em uma semana e meia. Vamos ter que rodar jogador. Mas, por conta da derrota do Corinthians para o São Paulo, eu acredito que o Corinthians vai investir nos titulares, ou em muitos titulares agora. Eu acho disso, para o Corinthians poder dar uma resposta para o torcedor. E ainda no Moisés Lucarelli, na casa da Ponte Preta. A Ponte Preta não é um grande time, caiu para a Série C, eu acho. Mas ainda assim, velho, vai jogar na casa dos caras e o Corinthians não tá com essa moral toda mais não, tá? Então eu acho que o Corinthians vai manter a zaga titular, beleza? Eu acho
sinto que o Alex Santana não vai jogar esse jogo. Eu acho que o Martinez ganhou um voto de confiança, certo? Então eu acho que a escalação do Corinthians vai vir. O Rian vai sair e vai permanecer o Ranielli. Tá? É uma ideia que eu tenho aqui, eu não tenho certeza, tá? Acho que o Martinez fica. No lugar do Romero, deve voltar o Carrijo. Acho que vai ser assim, tá? O Carrijo tá precisando rodar, cara. O Carrijo tá lento. O Carrijo não jogou nada no último jogo. Vai André Carrijo. Beleza. O Coronado deve ficar. O Coronado precisa mostrar, cara. É nesse jogo pequeno que ele vai mostrar pra que ele veio aí, velho. Porque senão tá difícil. Vamos botar aqui no lugar do Memphis, Igor Coronado. Só porque já tá na posição ali. Caralho, velho. Igor. Aqui. Acho que o Coronado tem que jogar. Ele tem que mostrar, cara. Senão a gente acaba com essa formação que tira o Coronado. Se o Coronado não conseguir jogar nem no Paulistão, imagina no Campeonato Brasileiro. Esquece. Não é possível. Porque esse começo de ano tá tão ruim pro cara que ele não tem condições. E eu acho que o ataque titular tem que ser Yuri e Memphis. Esses caras tem que jogar agora. Eu vou dizer por quê também. Então agora a gente já tá aqui no tal Thales Magno, a gente bota o Memphis. Beleza. Essa é a minha formação pro jogo de hoje. Nossa, olha por quê? O Corinthians vai ter um monte de jogo. Exatamente por isso. No jogo de sábado, o Corinthians vai contra o Novo Horizontino. Eu não acho que o Corinthians vai com o time titular. O Corinthians vai mesclar. Vai sair. O Hugo Souza deve permanecer, porque o Hugo Souza é o único desses todos aqui que pode jogar todos os jogos de boa. O Hugo Souza deve permanecer. André Ramalho deve sair. O Tchoca deve entrar. O Kaká deve sair. O Félix Torres deve entrar. O Bidu deve sair, deve entrar o Palácios. O Mateuzinho sai, entra o Léo Maná. O Ranielli sai, mantém o Martinez. Tem o Rian. Tem o Charles. Tem o Alex Santana. Hoje, o meu time titular hoje, com os jogadores que temos à disposição sem Garro e sem Bidon, é esse aqui. Eu prefiro o Martinez do que o... Na verdade eu troco o Kaká pelo Tchoca fácil, tá? Kaká é médio-baixo, médio pra baixo. Eu acho o Tchoca muito mais jogador que ele. Esse é meu time titular, trocando aqui o Tchoca, tá? Mas eu acho que esse é o time que vai entrar hoje, por quê? O Corinthians tem que dar uma resposta contra a Ponte Preta. Ah, cansou, sai. Mas entra esse time fechadinho. Entrou, jogou. Domingo, ou é sábado? Vamos lá. Quais são os jogadores que têm demonstrado mais cansaço durante a partida? É o Coronado, é o Memphis e o André Ramalho. Esses saem. Né? Esses saem. Aí no outro jogo, os que descansaram, que jogaram menos de 45 minutos, entram e sai o time e bota mais molecada. Você fora a molecada. Agora, no jogo pré-derby, no pré-derby, de coração, o Corinthians já vai estar bem, provavelmente já deve estar classificado. Acredito que o Corinthians não vai ter tantos problemas nesses próximos jogos. Um empatezinho, uma vitória vai ser meio que garantido. Dado ao nível do Corinthians em relação aos outros times, apesar do Novo Horizontino ter ganho do Palmeiras agora, então não dá pra confiar que esse time é ruim, não. Eu não tô falando que o time é ruim, porque até, se eu não me engano, o Novo Horizontino subiu pra primeira divisão, né? Mirassol também subiu. Mas o Corinthians, velho, no jogo de quinta-feira é só reserva. Talvez nem o Hugo Souza, é só reserva. Bota só reserva. É Donelli, Léo Maná, Tchoca, Félix Torres e Palácios. Martinez, apesar de eu achar o Martinez titular, mas Martinez, Rian, Alex Santana, ou Charles, Rian, Alex Santana e... Isso, é isso. E 3 atacantes, foi a vida que segue. Thales, Romero e Pedro Raul. Foda-se, é isso. Porque depois é derby, malandro. E os caras tão mordidos, os caras querem massacrar a gente. E se o Corinthians entrar com mentalidade de massacre, vai levar um massacre. Vai levar um massacre. Então esse é o time que eu espero que vá hoje contra a Ponte Preta, porque o time tem que dar uma resposta. O time precisa mostrar que não tomou, que a pancada foi momentânea e que tá de volta para a partida. Então essa é a minha perspectiva para o jogo de hoje, às 19h45. Tá? Deixa eu confirmar aqui o horário. Ponte Preta, Corinthians, porque a Ponte é a mandante. Ponte Preta e Corinthians. 19h45 é o horário. Terá TNT e Max. Tenho acesso aqui, mas o que acontece? A patroa trabalhou a manhã inteira, vai querer um chamego, vai querer um carinho, uma atenção.
Pode ser que eu não esteja... Pode ser que ela fique emburrada e talvez eu não venha fazer o react aqui com vocês e ver o jogo com vocês. Não prometo. Mas se tudo der certo, se ela compreender... Normalmente as lives têm começado 8h30 exatamente por isso. Se ela ficar de boa, eu venho aqui fazer o react com vocês. Senão o react acontece após o jogo. A gente vem aqui pra trocar ideia sobre o jogo. O jogo acaba às 9h45. Dá tempo da gente fazer a nossa live de boa aqui. Fechou? Beleza? Então é isso, meus queridos. Essa é a minha projeção pro jogo. Meu desgaste muito grande depois do Majestoso. Tá de boa. É só momentâneo. Não fico alimentando ódio de nada, de time. Nem pra minha terra arrasada. E tem um jogo contra a Ponte Preta que eu acho que o Corinthians tem que mostrar que não tá abalado. E pô, tem que dar uma sacolada. Tem que entrar pra Ponte Preta pra ganhar de 5-0, 6-0. Se não quiser isso, tá errado. Tá errado. E é isso, meus camaradas. Tá aí Valadona Fiel mais uma vez trazendo minhas projeções para o próximo jogo.